Nosso pastor não está hoje em função de uma agenda que ele já tinha, então ele está em outro compromisso. Amados, eu te convido a se colocar de pé, abrir o texto sagrado no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. E depois, Jó 42, 5, na versão NTLH. Então, Jó 1 e 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém. Homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então é o Senhor falando de Jó para Satanás, o próprio Deus. Agora Jó, vamos lá para o final, o último capítulo, Jó 42, versículo 5, mas eu vou ler na versão NTLH. Pode colocar aqui para nós. Vai estar um pouquinho diferente na revista corrigida, porque na revista corrigida está assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E na versão que nós temos aqui diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Senhor, fala ao nosso coração. Louvado seja o teu nome. Estamos na tua casa, aonde já contemplamos a tua formosura, te adoramos, fizemos declarações maravilhosas a respeito do Senhor. Obrigado, Senhor, pela bondade da tua casa. E agora nós nos assentaremos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus queridos. O livro de Jó é um livro poético, é um livro que ele é conhecido como um livro poético. É um dos livros mais antigos da Bíblia. Não temos o seu escritor. E hoje a gente usa aquela expressão, a paciência de Jó, né? Então ficou conhecido esse termo, porque Jó é um exemplo de resiliência, de paciência. E a gente sabe que toda paciência, antes da paciência vem a tribulação, né? A fonte produtora da paciência é a tribulação. E agora aqui no livro de Jó, o Senhor está falando de Jó, é o próprio Deus falando dele. E o interessante, queridos, que depois que a gente leu 42:5, o próprio Jó reconhece que, mesmo Deus tendo feito todas aquelas observações dele, ele reconhece na sua humildade que ele só o conhecia de ouvir falar. Só que só lá no capítulo 42, no final do livro de Jó, é que ele vai dizer que agora, depois de ter vivido todos esses capítulos que depois vocês poderão ler, ele vai dizer que agora os meus olhos te veem.
E o Senhor, quando fala de Jó, Ele diz o seguinte: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ou seja, o próprio Deus já está dizendo, esse aí é o melhor. Um homem que conhecia o Senhor de ouvir falar. Ele ainda não conhecia o Senhor dos olhos, de ver. E aí o Senhor diz assim, porque ele é um homem sincero. Ele é um homem reto. Ele é um homem temente a Deus. E ele desvia-se do mal. Se a gente for falar um pouquinho de alguém que é sincero, nós vamos dizer que é alguém transparente. Alguém sincero não é alguém que demonstra algo externamente, mas internamente é outra pessoa. Esse era o irmão Jó. Era Jó. Ele era sincero. Ele era transparente, ele era honesto. Ele tinha franqueza. Ele era dentro e era fora. Esse era o irmão Jó, que Deus falou dele. E ele disse que ele também era reto, ou seja, alguém íntegro. Não tinha curva. Não tinha, veja bem, mas era, agora já não é mais. Ele era reto. Jó era reto. Alguém justo. E mais, temente a Deus. Porque ele poderia ser sincero, reto, sem temer a Deus. Tem homens assim, mas não teme a Deus. Mas é reto, é alguém justo. É alguém que tenha a consciência transparente. Eu conheço pessoas que nem religiosa é e tem essas qualidades. Só que Jó era temente a Deus. Quando ele diz que ele é temente a Deus, é porque ele reconhecia a Deus. Primeiro, ele reconhecia o Senhor. Tudo isso que nós adoramos essa noite, da soberania de Deus, poderoso Deus, Jó também reconhecia. Ou seja, ele se submetia ao seu senhorio, só de ouvir falar. Diz a palavra que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então você está ouvindo aqui no santuário, mas talvez alguém lá na internet, alguém que nunca ouviu a palavra, nunca se interessou pelo evangelho, mas vai ouvir essa palavra. E através dessa palavra vai crer em Jesus Cristo. E ela vai passar a ser alguém que vai conhecer o Senhor a partir do ouvido, do que ela está ouvindo ou do que ela vai ouvir. E diz que também, além de ser sincero, reto e temente, ele desviava-se do mal. A gente olhando assim os três, você podia dizer, não, mas já está bom, já está completo. Não, o Senhor disse que ele também se desviava do mal. Ou seja, ele tinha a capacidade de identificar primeiro o que era mal. Porque às vezes se tem dificuldade de identificar que aquilo não é bom, que aquilo é mal. Mas Jó tinha essa capacidade de identificar o que era mal. E identificando o que era mal, ele não flertava com o mal, folgava com o mal. Ele fazia o que diz a palavra em Tessalonicenses: abstenha-se da aparência do mal. Da aparência. Então parece ser mal, não vou nem certificar se é mal mesmo. Eu já me abstenho. E foi o próprio Deus que classificou Jó dessa forma. E como ninguém há na terra semelhante a ele.
E ele dá esses atributos a Jó, dá esses adjetivos. Se a gente fosse falar de um tema nessa noite, queridos, eu nunca fui de colocar tema em pregação, mas se a gente fosse falar de um tema, a gente ia falar assim, ó, crescendo em intimidade através das aflições. Quando a gente lê esse livro de Jó, a partir dessa apresentação do próprio Deus, é Deus que apresenta Jó, e para Satanás. E depois, Jó, com todas essas qualidades, vai passar um momento muito difícil, que talvez nenhum de nós passará. Porque o próprio Deus disse que era só Jó que tinha com essas qualidades na terra. Mas de uma forma ou de outra, a gente passa por aflição. A partir dessa visão, desse prisma, a gente vai começar a olhar para a aflição diferente. Porque normalmente a gente olha para a aflição e murmura. E eu, quando meditava essa semana nesse texto sagrado, o Senhor falava ao meu coração: diga ao povo, não reclama da luta que você está passando. E eu tenho certeza que todos aqui, de alguma forma, estão passando um tipo de luta. Essa luta que você está passando vai te preparar, vai te melhorar. Vai chegar ao ponto de você dizer como Jó disse: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de tudo isso que eu tenho vivido, eu já estou contemplando com os meus olhos o meu Deus. E o Senhor quer se revelar a todos nós. Não foi só a Jó, que já estava muito bem de ouvir falar. Talvez você queira ficar só no eu ouvi falar e já criei, está tudo bom. Não! Tem mais uma etapa. Tem algumas coisas que você precisa viver. Essa luta, essa aflição, essa dificuldade é necessário para que você cresça, para que você tenha intimidade com Deus. Eu dizia essa semana para alguém muito especial, e eu creio que ele ainda vai ouvir essa palavra. Eu dizia para ele, porque tem hora, querido, que você vai falar para alguém que está passando uma luta muito difícil, você não tem nem palavras, te falta palavras para dizer, mas veio no meu coração: querido, desfrute desse momento, aproveita a intimidade com Deus agora, é só você e Ele, não perca tempo. E quando disse aquilo, essa vida se alegrou. Mas é alguém que está passando uma luta muito difícil. Então, quando você passa pela luta, você tem que falar com Deus. Você tem que voltar-se para o Senhor. Porque às vezes, sem luta, a gente fica disperso. A gente fica longe. A gente fica distante, a gente não percebe o que está acontecendo. Mas quando vem a luta, vem a aflição, vem a dificuldade, a gente para. Comigo é assim, eu creio que com você também. A gente senta, Senhor, e tem que falar com Deus mesmo. É com Ele que você tem que falar. Você não tem que falar com mais ninguém. Você pode até falar: pastor Isaac, ore por mim por isso, mas você tem que abrir o teu coração para o teu Deus, o nosso Deus. Às vezes a gente reclama para todo mundo, fala para o irmão, fala para o pastor, fala para o diácono, fala para o patrão, fala para todo mundo, mas não fala com o Senhor. A gente esquece que a gente precisa orar sem cessar.
A gente esquece que a igreja é santificada pela oração e pela palavra. E a gente sai falando, sai reclamando, e só está piorando. Enquanto estivermos fazendo assim. E quando passamos pela luta, que vem a provisão do Senhor, vem o escape, vem a saída. O Salmo 103, por isso que ele adverte a gente, dizendo assim, versículo 2, 103, versículo 2, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque quando a gente esquece dos benefícios, a gente não valorizou o Senhor, o que Ele fez por nós. E agora esse diálogo aqui, nós vamos seguir ele um pouquinho, não vai dar para a gente caminhar muito com esse momento, porque até o versículo 5 fala de Jó, fala dos seus filhos que gostavam de fazer festas, banquetes, comiam, bebiam. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E esses filhos sempre estavam fazendo festa na casa de um, do outro, e levando as irmãs, e sempre em festa, e Jó preocupado, sacrificava ao Senhor pelos filhos. E aí vem Deus, um homem muito rico, porque diz o texto que ele era o homem mais rico do Oriente, muito dinheiro, ele era muito rico, tinha muitas posses, tinha muitos gados, tinha inúmeros funcionários, trabalhadores, mas temia Deus, era reto, sincero, desviava-se do mal. Aí quando Deus apresenta o currículo de Jó, dizendo quem ele era, o diabo vai dizer, Satanás disse o que ele tinha. Deus falando do que era Jó. Ele é isso, essência, ser. Vem o diabo e falar, mas ele é isso porque ele tem isso. Ele só é porque tem. E Deus disse, não é. Ele é porque é, independente de ter. E nós? Será se para ser eu preciso ter? Se eu não tiver, eu não vou ser? E aí Satanás vem com essa história do ter. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, simplesmente em vão? Não. Porventura não cercaste tu de bens a ele? Porque o que Jó tinha vinha do Senhor. O que eu tenho precisa vir do Senhor também. E a sua casa? E tudo quanto tem? A obra das suas mãos, ó Deus, abençoou ele. E o seu gado está aumentando na terra. Ele está cada vez mais rico. Cada vez mais ele tem mais. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. O diabo é sujo, queridos. Ele é imundo. Ele quer dar as coisas para que você deixe de ser. Coisa fácil. E o Senhor permite. A gente fica, na torcida para que Ele não deixasse, Igual Pedro. Satanás pediu para cirandar
a tua vida, Pedro, Jesus falou para Pedro. E eu permiti, eu só vou rogar ao Pai que te dê força, que você resista. É diferente com a gente? Não é diferente, querido. A luta vem e virá. É a caminhada. Nós saímos do Egito e estamos indo para a terra prometida. É deserto, o caminho é o deserto. Não tem outro caminho. Agora, nesse deserto o Senhor está com a gente. Tem maná, tem festas, tem provisão, tem abertura de mar vermelho. Essa é a nossa caminhada. Tem hastear de bandeira de vitória, cantando o hino da vitória. É assim que a gente caminha. Mas é pelo deserto. Não tem outro caminho. Eu tenho 52 anos, nasci na igreja. Nunca ouvi algo diferente. E nem meditando na palavra, identifiquei algo que não seja isso. Esse é o caminho. E o Senhor permitiu. E aí quando Deus permite agora, Satanás tocar, vocês conhecem a história. O Senhor permitiu, falou, olha, você só não toca na saúde e na vida dele. O resto você pode tocar. E Satanás tocou. Ele recebeu 4 mensageiros do caos. 4. Um dia só. Um dia só ele recebeu 4 mensageiros. Um estava falando, chegava o outro, já ia... Foi um atrás do outro, não deixava terminar, chegava o outro. Terrível. Diagnóstico ruim, tudo ruim. Perdeu tudo, caiu fogo, destruiu as ovelhas e os trabalhadores que estavam lá. Veio o ladrão lá, levou os camelos, levaram os bois. E todos morreram, mataram os moços a fio da espada, e ele recebendo os mensageiros. O último foi a pior. Todos os outros foram difíceis porque teve vida humana, desde o primeiro. E aquele que vinha falava, só escapou eu. E Deus que esse aqui vai ser o mensageiro. Até o mensageiro da notícia difícil, o Senhor está no controle. Não dá para a gente pensar diferente. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente olha nos noticiários, tragédias e mais tragédias, e a gente pensa, e aí o Senhor, cadê Deus? Ele está no mesmo lugar, no alto e sublime trono, como Deus. E Jó recebe esses 4 mensageiros. O último, versículo 18. Estando este ainda falando, o que falou dos caldeus que roubaram lá os camelos e mataram as pessoas que estavam cuidando. Estando esse falando ainda, versículo 18. Veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da terra, da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei, para dar a má notícia. Jó já estava esfacelado. E aí o texto vai dizer que ele tem um comportamento que é de um homem temente, de um homem reto, de um homem sincero e de um homem que se desvia do mal. Ele tem um comportamento que a gente às vezes não tem. Mas ele teve esse comportamento. E aí ele diz assim, no versículo 21, depois de ouvir tudo isso, ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe,
e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Talvez Jó seja o exemplo mais, um potencial de exemplificação, de testemunho maior da palavra, de comportamento. Mas é para a gente olhar para isso. Não é para a gente olhar assim e falar, não, mas eu estou muito distante de Jó. Não, isso aí está aí na Bíblia, aí, mas é algo que a gente pode dar uma pular. Não, querido, está na palavra para nosso ensino. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é para ensinar, toda, de Gênesis a Apocalipse, diz lá em Timóteo. E o irmão Jó não pecou, mas o diabo não ficou satisfeito, ele foi ter novamente com o Senhor. Versículo 2, 3 diz assim: e disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Novamente, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Aí ele acrescenta algo aqui. E que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Jó não passou por isso porque ele não estava se desviando do mal, porque ele não era reto, porque ele não era sincero, porque ele não cuidou da segurança lá dos gados, porque ele não cuidou dos filhos, porque ele não cuidava dos trabalhadores, porque a casa dele foi uma estrutura muito fraca, ele não fez a estrutura que a engenharia da época pediu para que fosse daquela forma. Não, sem causa. O texto diz que é sem causa, não tem causa. E aí o Senhor permite que Jó seja tocado a sua saúde, mas não a vida. E o diabo toca na vida de Jó, e ele é acometido de uma doença maligna. Maligna. E Jó agora começa a enfrentar a luta, dentro de casa. Ele num momento, no ápice de tristeza e de sofrendo já com aquela enfermidade, coçando aquelas feridas, raspando. A sua mulher, ela diz, você ainda retém sinceridade a esse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó enfrentou isso, passou por isso. Aí ele disse assim, diz assim, o versículo Jó 2, 8 a 10, diz assim: e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida? Ele não chamou ela de doida, né? Diz, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O ponto central, querido, dessa palavra de hoje é a intimidade que Deus quer gerar com você, através da luta que você está passando e que vai passar. O ponto central é esse. Você talvez tenha ouvido a palavra há algum tempo, abraçou o Senhor, mas agora começa uma caminhada.
E nessa caminhada você vai ter lutas. Você vai ter dificuldades, a gente tem. Se eu perguntar aqui, quem está passando algum tipo de luta, todos levantarão as mãos de alguma forma. É um financeiro, é o trabalho, é a família, é o filho, é a filha, é o marido, é a esposa, é o patrão. A gente tem várias áreas das nossas vidas que a gente passa lutas. E o Senhor nunca escondeu que a gente passaria por lutas. Nunca. Nunca escondeu. A gente vê alguns evangelhos sendo pregados e com uma facilidade. Porque você vai conseguir tudo que você quiser, se você fizer isso ou fizer aquilo outro. E a gente sabe que não é a realidade do evangelho. A porta é estreita, o caminho também é estreito. Em Salmo 34:19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor nos livra de todas as aflições, mas muitas são elas. O apóstolo João, no capítulo 16:33, ele diz assim: tenho-vos dito isso, é Jesus que está dizendo, para que em mim tenhais paz. É nele, a paz está nele. No mundo tereis aflições, embora nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso Senhor, Ele venceu o mundo. Ele venceu tudo já. E Salmo 119, 67 e o 71 diz assim: antes de eu ser afligido, eu andava errado, antes da aflição. Aqui já é um passar por um momento de correção. Precisamos passar por momentos de correções. Porque o salmista diz que antes de ser afligido, ele andava errado. Ele estava fazendo outras coisas. Mas ele diz assim: mas agora, depois da aflição, eu guardo a tua palavra. A aflição nos ensina a guardar a palavra. A aflição nos ensina que o caminho que a gente tomou estava errado. A aflição nos ensina que tem uma forma diferente de se fazer as coisas. E no 71 ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido. Quem vai dizer isso? Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, a tua palavra. Jó tinha muitos bens. Diz o texto que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, agora não tinha mais nada. Tinha muitíssima gente ao seu serviço. Ele era o maior do que todos do Oriente. Olha só o status de Jó. E aí quando chega no 42, porque depois disso, queridos, que ele vive isso, ele agora, do capítulo 3 até o capítulo 38, é uma batalha que se trava. Ele agora recebe 3 amigos mesmo. Esses amigos por 7 dias ficam em silêncio com ele, sem palavras, 7 dias em silêncio. Depois de 7 dias começa a falar.
E aí começa a achar isso, achar aquilo, a ponto de achar que Jó havia cometido pecado. E Jó agora, se você pegar esses capítulos todos, é uma discussão teológica sem fim. O amigo fala de um lado, ele fala do outro, e ele amaldiçoa o dia que nasceu. Ele está passando um momento muito difícil. Só que nesse momento ele está enxergando o Senhor. No capítulo 38, Deus se revela para ele através de um redemoinho e fala com ele. Talvez você não compreenda por que tem que ser dessa forma. Poxa, mas Deus não poderia falar comigo, eu numa outra situação? Não, é dessa forma que Ele vai falar contigo. É no meio dessa tempestade, dessa luta, dessa dificuldade, que Ele quer se manifestar para você. Por isso eu dizia para alguém essa semana, querido, aproveita esse momento de intimidade com Deus. Foi o Senhor que preparou. Eu não sei se o Senhor vai curar, se Ele não vai curar, mas uma coisa é certa, Deus quer se manifestar. Se curar, amém, glória a Deus, vamos seguir a caminhada. Mas se não curar, Ele vai levar para Ele. Percebe que não tem como dar ruim? Eu lembro até hoje o presbítero Vicente, quando ele contou aqui para nós, indo ali naquela maca, e alguém perguntou, ele falou, está tudo certo. Se eu ficar, vou ficar bem. Se eu for, eu vou para os braços do Senhor. Aprovou Deus, Ele está aqui conosco. Ter sido vitorioso ali naquele momento, é porque Deus tem projeto na vida do presbítero. É só por isso que você está vivo, querido. Você não está vivo porque você tem 18 anos, não. Porque você tem 20, 30, porque você ainda tem que alcançar isso ou aquilo. Não é por isso, não. É porque Deus tem propósito na tua vida. O dia que encerrar o propósito de Deus na tua vida e na minha, a gente parte. A gente vai para os braços dEle. Eternamente. E aí aguardar os outros, né? A aflição, ela te aproxima de Deus. Não reclame da aflição. Muitos aqui têm se queixado das aflições. Mas o Senhor não está no meu lugar. Você também não está no meu lugar. Pensa que eu não recebo notícias ruins? Recebo. Eu até brinco às vezes, né? Por favor, me dê uma notícia boa. Aí vem uma notícia ruim. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos lutar, vamos vencer, vamos ver qual que é o propósito de Deus em cima disso. Deus tem o seu propósito e o propósito dele é perfeito. Então aproveite esse momento que você está vivendo e conheça mais o teu Deus. Para que você diga como Jó disse, antes, mesmo Deus falando tudo aquilo dele, ele disse, eu o conhecia de ouvir falar só, o presbítero Felipe. Mas agora, depois dessa aflição toda, dessas tragédias todas, os filhos que partiram, meus olhos veem o Senhor. Eu tive intimidade com Ele. Ele falou comigo. Ele respondeu e Ele responde. Então fale com teu Deus. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, como é que eu entro na presença de Deus? Entra com o teu coração sincero. Chama Ele de Pai. Paizinho, eu estou aqui. Está doendo aqui, Pai. O que eu faço? Fala com Deus. A gente perde tempo, queridos, não usando o que tem, o que está disponível para nós, que é a oração, que é a palavra, que é o meditar na palavra. A gente perde tempo. Às vezes a gente atende alguém e a saída é tão simples. Era só um gesto que faltava.
era só um comportamento reto, íntegro, transparente, de temor a Deus. Jó tinha esse princípio do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ele era sábio. Nós precisamos ser sábios. Não basta ser inteligente, precisa ser sábio. A sabedoria que desce do alto, do Pai das luzes. É essa sabedoria que tem que vir sobre a tua vida, sobre a tua mente, o teu coração. Eu te convido para se colocar de pé. Talvez você tenha vindo para Jesus através do ouvir da palavra e creu que Jesus Cristo é o Senhor. E agora você vai olhar para as aflições, para as dificuldades, para os problemas, para as lutas, para as intempéries da vida, olhando diferente. Você não vai olhar mais e vai murmurar, reclamar. Momento algum, Jó culpou o Senhor. Momento algum. No Jó 13:15 ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Como alguém vai esperar em alguém morto? Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele? Ele tinha convicção da eternidade. Ainda que ele me mate, eu vou estar com ele, eu vou estar esperando ele. Porque ele é o meu dono. Nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ele falou muito. Ele abriu o coração com o Senhor, mas não murmurou. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ele tinha convicção. No 42:2 ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Ninguém. Ninguém aqui pode escapar das mãos do Senhor. Nem daqui, nem de fora daqui. Operando eu. Quem impediu? Esse é o nosso Deus. Ninguém vai impedir o que Deus tem na tua vida. Mas não reclame. Dê graças a Deus pela aflição. Diga assim: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pelas lutas que tenho passado. Eu creio que o Senhor quer me ensinar algo. Eis-me aqui, Senhor, para ouvir a tua voz e te conhecer melhor. Eu sou dependente da tua intervenção. O Senhor sabe disso. Por isso eu oro assim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse domingo. Estamos encerrando o dia na tua casa, Senhor. Aprendendo no teu templo, Senhor. Contemplando a tua formosura, Senhor. Nos faz enxergar isso, Pai. Entendermos, Pai, que cada situação que estamos vivendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Guarda os nossos pensamentos, Senhor. Guarda o nosso sentimento, Pai. Ah, Senhor, guarda o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos. Te louvamos
pelos teus filhos que aqui estão, por aqueles, Pai, que através da mídia ouvirão a tua palavra, mas que o teu propósito se cumpra na vida de todos eles, Pai. E tudo seja para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que nada explica. Não é uma paz que o mundo dá. É a paz que o Senhor dá. Seja essa paz sobre esta amada igreja. Não só no dia de hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos... Amém. Louvado seja Deus.